Se formos falar da importância da DC na cultura pop, teremos que voltar no tempo, e isso pode fazer o vídeo ficar gigante aqui. Então vamos resumir. Desde que o Superman surgiu em 1938, a cultura pop nunca mais foi a mesma, no que diz respeito a quadrinhos de super-herói, e até mesmo um pouco mais pra frente, os cinemas. A DC tem os 3 maiores super-heróis de todos os tempos, e muita gente gosta de falar: ah, mas meu herói é tão popular quanto. Mas na verdade, popularidade é uma coisa, grandeza é outra coisa e importância é outra coisa. Superman, Batman e Mulher Maravilha são o néctar da DC. Os 3 até hoje têm números muito expressivos em suas vendas de quadrinhos, produtos de merchandising, etc. Fora os outros pesos pesados como Flash e Lanterna Verde, e a sua vasta galeria com os melhores vilões. Isso tudo que eu tô falando parece uma repetição de vários vídeos atrás, mas na verdade algumas coisas são bem óbvias e precisam ser repetidas. Desde quando eu me entendo por gente, Superman e Batman eram os melhores e maiores do mundo, e até hoje eles são. Isso me moldou como um fã da DC desde os meus 4 anos de idade. Esse gigantesco panteão é uma grande porcentagem da cultura pop. Muitos heróis surgiram por conta de Superman e Batman, o que é engraçado, pois a Mulher Maravilha dificilmente foi copiada. Ainda bem, porque a Diana sempre foi muito única. Super-herói foi a DC que inventou. Super-heroína foi a DC que inventou. Multiverso foi a DC que inventou. Super Saga também foi a DC que inventou. E todos nós sabemos que a crise foi planejada e inventada primeiro do que outra saga, que surgiu antes e não teve metade do impacto. As produções da DC são muito marcantes para a cultura pop, veja essa lista. O primeiro grande filme de super-heróis, Superman de 78. Inúmeras séries animadas marcantes desde os anos 40, com a primeira animação do Superman que se passava durante o período da Segunda Guerra Mundial nos cinemas. A melhor série animada da história, a melhor franquia de games de super-herói, o melhor filme de super-herói já feito, a maior ganhadora do prêmio Eisner, única com 2 Oscars na categoria principal em seus filmes, os melhores quadrinhos de super-herói da história. Tá, eu sei que tudo isso parece papo de fanboy, mas como eu disse antes, algumas coisas são óbvias. A DC já nasceu ícone da cultura pop, com todos os seus personagens e suas produções ao longo do tempo, personagens que transcendem gerações e que farão inúmeras outras gerações fãs incondicionais desse universo, ou multiverso como você queira chamar, seja por uma animação, um game, um quadrinho ou um filme. No quesito super-heróis, a DC sempre será a editora das lendas. Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Bom, depois dessa introdução aí, que, né, uma introdução mais charmosa para começar o vídeo, eu acho interessante a gente conversar sobre isso porque a DC Comics ela é muito importante para a cultura pop. Os heróis da DC, os conceitos da DC, essas coisas todas, muitos heróis da DC existem para outros heróis irem lá, referenciar, vamos colocar entre aspas, copiar e criar um outro universo, enfim, não tem problema você gostar, tá? Eu nunca vou falar que, não gosto do herói porque ele é cópia. Não, você gosta do que você quiser, o problema é seu. E lembrando que todos os dias aqui tem 2 vídeos, um às 7h45 da manhã e um entre as 7 às 8 da noite. Se se inscreveu agora, tá chegando agora no canal, todo santo dia tem 2 vídeos, beleza? Bom, qual que é a importância da DC Comics pra cultura pop? Primeiro, o conceito de super-herói, não de herói, né? Porque a gente já tinha antes ali o Fantasma, se eu não me engano o Zorro também, enfim. O conceito de super-herói, ele começou no Superman. E o Superman, ele começou tudo lá em 1938, o Batman veio em seguida em 39, e aí 41 veio a Mulher Maravilha. Bom, a história desses 3 é muito doida, né? Cada um teve os criadores aí e tal, Bob Kane, Bill Finger, aí teve Joe Shuster com o Jerry Siegel, o William Moulton Marshall aí fazendo a Mulher Maravilha. A história da criação da Mulher Maravilha talvez ela seja a mais maluca dos 3 por conta de tudo que envolvia ali o William Moulton Marshall, como ele era como uma figura ali e tal. O Bob Kane e o Bill Finger, a gente sabe que eles também criaram um personagem que, na minha opinião, é o melhor super-herói que existe. Não tem nenhum herói melhor do que o Batman, em termos de tudo, assim, em termos de universo, em termos de vilões, em termos do herói que ele representa, em termos de tudo. Pensa que, tipo assim, ele é um cara que não tem poderes, não usa nenhum método tecnológico pra parecer que tem poderes, ele só tem a sabedoria dele, né, o cérebro dele, que ele é um cara super inteligente e ele sabe lutar pra caramba, sabe, é um cara super estrategista e ele é um dos líderes da Liga da Justiça. Vocês têm noção de quão foda é o Batman, né? E o Superman também, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, que é muito doido, né? Eles criaram o Superman, tinha uma época lá que eles estavam pobres pra caramba e a Warner lançando ali o Superman de 78, não à toa isso virou um burburinho depois. Eu acho que assim, tem até um quadrinho que conta a história do desenhista do Superman, né? Que é uma história bem triste e tal, que não dá pra acreditar que esse cara inventou o Superman e ele teve uma vida que ele teve, sabe? E o da Mulher Maravilha, velho, se eu for falar aqui vai levar um vídeo inteiro. Eu vou comprar um livro
chama A História Secreta da Mulher Maravilha. Eu vou fazer um especial aqui de um quadro que eu tenho aqui, que faz tempo que eu não faço vídeo, mas esse quadro vai continuar sempre, que é Lendas do Universo DC. Homenageia a DC em todas as mídias aqui, sempre em vários vídeos e tal. Pô, a história da Diana é incrível, assim, incrível mesmo. William Moulton Mars, que era um cara que era muito inteligente, assim, que na verdade ele era um pária pra sociedade na época, mas ao mesmo tempo ele não se encaixava no mundo. Era casado com 2 mulheres, aí tinha uma terceira que ficava indo e vindo. E aí uma delas que desenhou todo o conceito da Diana. Tem um filme que eu aconselho vocês a assistirem, talvez, se eu não me engano, ele tem no HBO Max, que chama Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. É um filme legal, não é um filme tipo, nossa, que filmaço, mas é uma biografia bem decente. Mostra um pouco da DC nessa época, final dos anos 30, começo dos anos 40 aí, pra vocês assistirem aí. É interessante você ver aí a galera que, o editorial da DC, você vê que o Superman era o herói de todos os heróis, enfim. E aqui a importância pra cultura pop é simples. Primeiro, conceito de multiverso. Hoje se fala multiverso em tudo, velho, em tudo que você pode imaginar. Eu ouvi multiverso esses dias na franquia do Resident Evil. Eu fiquei meio chocado. Eu falei, aqui também? Porque ali, sei lá, né, com tanto de remake e tal, sei lá, acho que o remake pra games, eu acho interessante pra uma franquia que tá se renovando, tá ligado? Agora uma franquia que não faz mais games e tá fazendo só um remake por fazer, eu acho que isso daí é meio que uma preguiça, tá ligado? Da DC eu acho que não tem nenhum jogo que eu acredito que possa fazer um remake. Acho que a DC revolucionou nos games com a franquia Arkham, depois foi copiada e é super normal. Não é só porque a DC que fez que foi copiada, é porque todo mundo faz isso. Por exemplo, Resident Evil 4 foi lançado, logo em seguida Metal Gear e Uncharted estavam pegando a mesma mecânica pra fazer os games. E é normal, tá ligado? Sempre tem um pioneiro. Isso é comum. Normalmente a DC sempre foi pioneira, vanguardista, né, revolucionária. Então, isso é uma coisa, tá no cerne da DC Comics, certo? Até hoje ela tem o melhor filme de super-herói da história, que é o Cavaleiro das Trevas. É muito doido, porque esse filme, ele é aquele filme que tem umas pessoas que tentam ser defratores do filme, só que não conseguem contra-argumentar. Ele não é só o melhor, como ele é o maior, né? Maior não é em termos de bilheteria, antes que vocês gritem aí nos comentários. Ele é o maior da história, o maior filme, tá ligado? Um dia foi o Superman de 78, hoje é o Cavaleiro das Trevas, e para todo sempre, né? Porque eu acho muito difícil esse filme ser superado, muito difícil. Muita gente conhece super-herói por conta das animações, né? Das animações da DC são muito icônicas. Batman, Superman, Liga da Justiça, até mesmo Super Choque, até mesmo as animações infantis. Você pega hoje, por exemplo, DC Super Hero Girls, Teen Titans Go, sabe? Então você vai introduzindo. Hoje todo mundo fala de multiverso, porque o multiverso virou sinônimo de você trazer a nostalgia de volta também. E a DC fez isso lá atrás, né? A DC brincou com isso de nostalgia lá atrás. Por exemplo, os leitores do Barry Allen, eles estavam acostumados a ler o Barry Allen, aí de repente eles viram o Jay Garrick com o Barry Allen. É como você trazer o Michael Keaton de volta agora, é a mesma coisa. Só que isso para os leitores da época tinha um peso e hoje tem outro peso por conta do cinema, é uma mídia maior, essas coisas todas. Se você tira a DC Comics da história, se a DC Comics não tivesse existido, provavelmente eu nem estaria aqui. Muito provavelmente vocês não estariam me conhecendo, provavelmente eu não estaria montando um canal no YouTube, e talvez nenhum outro super-herói teria existido. Talvez a gente tenha tá com lembranças aí do Zorro, do Fantasma, esses personagens, não sei. Eu acredito que o Zorro é antes do Superman, tá? Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam aí, mas eu tenho quase certeza. Talvez com a Turma da Mônica, talvez a nossa Liga da Justiça ia ser Cascão, Magali, Cebolinha e Mônica, né? Então, tipo, que eu gosto bastante, eu adoro, enfim, eu cresci com eles também. Mas é interessante porque o que a DC fez pela cultura pop é muita coisa. A maior figura feminina da cultura pop se chama Mulher Maravilha. E ninguém vai mudar isso, velho. Ninguém vai mudar isso. E é doido como ela surgiu, o jeito que ela surgiu, a época que ela enfrentou e aos poucos como ela foi crescendo merecidamente, e só ela foi crescendo. Não teve nenhuma outra heroína, pra vocês verem como maioritariamente é masculino esse universo e como ela só conseguiu destacar. Isso ao mesmo tempo pra mim é triste, porque você poderia ter destacado, sei lá, uma Batgirl, uma Supergirl, uma, não sei, Canário Negro que fosse, qualquer outra heroína que a DC tem, ou qualquer outra editora podia destacar uma heroína, mas ninguém conseguiu, só ela conseguiu. Então se ela conseguiu, ela é meio fora da curva, vocês não concordam? E tem um ponto que é importante falar da Diana, que é o seguinte: ela se destacava no meio dos maiores super-heróis do mundo, do Batman e do Superman, e ela conseguiu ficar entre eles e se destacar tanto quanto eles. Assim, lógico, o Batman e o Superman são maiores do que a Diana, pouca coisa, mas ela tem uma importância gigantesca e absurda. Então, pra vocês verem como ela é fora da curva, tá ligado? Ela é uma heroína de muito respeito, assim, de tipo assim,
você tinha o Batman, você tinha o Superman, você tinha até mesmo o Flash, Lanterna Verde e tal. E aí você tem a Trindade, né, que é o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha, os 3 maiores do mundo, né, que é o Batman, o Superman, os maiores heróis e a maior heroína. Então, pra vocês verem como ela se destacou. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, ela se destacou só porque tinha que ter uma figura feminina. Não, não tinha que ter. Tinha várias outras. Ela passou a ser secretária da Sociedade da Justiça para ser uma das líderes da Liga da Justiça. A Diana é muito maior do que a Sociedade da Justiça hoje. E não só hoje, há anos e anos e anos. Mas enfim, para finalizar o assunto aqui, a DC Comics aqui é só uma conversa entre fãs, só uma discussão aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião. Qual a importância da DC Comics para a cultura pop, beleza? O que mais te chama a atenção na DC Comics? Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.